Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus, Tito, capítulo 3. Quando eu falei Tito, teve gente que me olhou com cara estranho, como se nunca tivesse ouvido que tem um livro na Bíblia que chama Tito. Olha bem para o irmão e diz assim: misericórdia. Creio que você precisa ler mais a Bíblia, né? Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Tito, capítulo 3. Glória a Deus. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhes saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Glória a Deus. Senhor amado, fortalece-nos, trabalha no nosso interior, muda o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa forma de ser, muda o nosso interior, molda-nos. Senhor, como diz Jeremias 18, o Senhor é o oleiro e nós somos o barro. Molda-nos conforme o teu querer, conforme a tua vontade queremos ser, para o louvor da tua glória, como diz em Efésios 1, em nome de Jesus. Glorificado seja Deus. Aleluia. Irmãos, hoje temos a celebração da ceia do Senhor, e é o que Jesus instituiu para a igreja. Efésios 1 diz que a igreja é o corpo de Cristo. Isso também está escrito em Colossenses 1. A igreja é o corpo de Cristo. Fala isso por mão do lado. A igreja é o corpo de Cristo. Igreja, irmãos, no sentido universal. Todos aqueles que nesta terra
creem na fé bíblica. Diga glória a Jesus. Fé conforme está escrito na palavra de Deus. Então as igrejas podem ter nomes diferentes, batista, metodista, presbiteriana, quadrangular, mas se elas invocam o nome de Jesus, elas fazem parte, logicamente, do corpo de Cristo. Diga glória a Jesus. Apesar de terem alguns que querem ter a exclusividade de se denominarem de igrejas de Deus, Deus não terceirizou a porta do céu para ninguém. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. O Senhor deixou a porta aberta. João 1,12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Glória a Jesus. Irmãos, só que em Efésios 4 diz que o corpo, ligado pelo auxílio de todas as juntas ligaduras, ele vai crescendo em aumento de Deus. Então, irmãos, a igreja corpo de Cristo tem que ser um corpo organizado. Tem que ser um corpo que esteja sob o poder do Espírito Santo, porque Tiago capítulo 2 diz que o corpo sem o Espírito está morto. Diga glória a Jesus. Mas, irmãos, ser cheio do Espírito Santo não significa estar isento de organização, porque aqui nesta terra é necessário, é indispensável estar sob organização. Irmãos, e neste texto o Senhor nos fala muitas coisas necessárias, proveitosas e edificantes. Fala para um lado, Jesus quer falar contigo. Temos um novo ano pela frente, um ano que se inicia hoje. Se o Senhor nos der este ano de vida, estivermos na terra e Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja, e vivermos todo este ano, que sejamos produtivos. Diga glória a Jesus. Versículo 14, que não sejam improdutivos. Temos que dar fruto ao Senhor. João 15 diz que Ele limpa o ramo que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Por isso, irmãos, no culto de vigília na noite passada, colocamos nesta caixa aqui os nossos propósitos, aquilo que nos propusemos a fazer para o Senhor neste ano. Não é uma caixa de pedidos de oração, muitíssimo pelo contrário, é aquilo que você se propõe a fazer ao Senhor neste ano. Nós fizemos papeizinhos em duas vias, uma via para ficar dentro da sua Bíblia e outra via aqui na igreja, porque conhecemos a malandragem humana, forma sem misericórdia. Você faz o propósito e esquece. Está aqui na igreja, pode perguntar para mim que eu pego o papelzinho e eu te lembro. Diga glória a Jesus. E outra, o que nós nos propusemos a fazer, temos que fazer. Irmãos, porque a vida cristã, ela tem que ser premeditada, ela tem que ser proposital, você tem que se propor a fazer as coisas ao Senhor. Diga glória a Jesus. Mas olha o que diz o versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Irmãos, virtudes cristãs estão em extinção. Como disse Jesus, Mateus 23:12, quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tiago 4, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Mateus 5:3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tiago 4 ainda diz assim, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Fala para um lado, Deus quer que você seja humilde. Humilde. Glória a Jesus. Irmãos, celebração da ceia que é para o corpo de Cristo, e o corpo tem que ser unido e organizado e andar junto e em sincronia. Irmãos, os crentes muitas vezes eles gostam de ser autodidatas
E autodidata quer dizer aprender por si mesmo, fazerem as coisas por si mesmo, eles não gostam que ninguém lhes mande. Irmãos, uma coisa que o crente mais gosta de ter é opinião, e a que ele menos gosta de ter é submissão. Fala assim, misericórdia. Mas irmãos, se nós estivermos num lugar com 300 pessoas cheias de opinião, ninguém vai fazer coisa alguma, porque vai virar uma discussão generalizada, ou se não virar discussão, cada um vai evitar o outro, porque as ideias não combinam, e acaba não saindo coisa nenhuma. Quem lucra com isso é o maligno. Então tem que haver submissão. Irmãos, olha o que diz o versículo, é Tito 1:10. Volte um pouquinho para trás no livro. Aliás, esse livro é minúsculo. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores. Fala assim, misericórdia. Irmãos, houve uma distorção com o passar do tempo, que a mensagem evangélica, a mensagem do Evangelho de Jesus, nunca foi para ser uma mensagem de falantes, de matraqueadores, de bocas abertas. Fazem misericórdia. Irmãos, Jesus sempre foi de muito poucas palavras. Pouquíssimos sermões de Jesus foram escritos. Jesus esteve na terra e não escreveu nenhum livro sequer. Dos 12 apóstolos, só 2 escreveram evangelhos, Mateus e João. Lucas e Marcos eram apenas discípulos. Então, e outra, muito condensada, a palavra do Senhor é muito econômica em palavras. Irmãos, isso é para nos ensinar. O crente é mais para fazer do que para falar. Fala isso para um lado. O crente é mais para fazer do que para falar. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que o Senhor quer de nós neste novo ano? O Senhor quer ação. O Senhor quer obras, o Senhor quer frutos, o Senhor quer que você trabalhe. Trabalhe mais e fale menos. Fala isso para um lado, trabalhe mais e fale menos. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, e para trabalharmos, e para termos fruto, irmãos, a ação da igreja como um corpo, ela tem muito mais efeito e resultado, porque a bênção de Deus está sobre o corpo, sobre a igreja. A bênção de Deus não está sobre projetos particulares, mas está sobre a sua igreja que se reúne oficializada nos lugares desta terra. Diga glória a Jesus. Mas para ver isso, irmãos, tem que haver humildade. Você nunca vai concordar com tudo, em lugar nenhum, só no céu. Diga glória a Jesus, porque nós somos muito cheios de opinião, mas nós temos que ser mais cheios de humildade. Falam assim, humildade, para sermos mais eficazes no trabalho ao Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Meu amado, então o Senhor quer que você se envolva mais, que você se engaje no trabalho cristão, no trabalho da igreja. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vou apenas dar um exemplo para os irmãos verem o que o Senhor está querendo de nós. Irmãos, o Senhor quer frutos. Irmãos, em Curitiba, quantos cultos existem? Quantos cultos que se prega a palavra de Deus? Milhares. Isso é bom? Sim, por um lado é. Mas será que no meio dos crentes não tem muito mais discurso do que prática? O irmão, aquele missionário Luiz Alcione, aquele rapaz que sofreu as queimaduras, que ele veio testemunhar aqui na igreja, uma parte do testemunho ele disse o seguinte: quando ele sofreu aquele acidente gravíssimo, o único hospital que o aceitou foi o hospital evangélico.
Irmãos, então ali a obra do Senhor é feita naquele hospital, é o único que recebe os pobres, os miseráveis, que atende pelo SUS, que se não tem vaga eles dão um jeito, eles inventam que tem pronto-socorro, eles fazem alguma coisa. Diga glória a Jesus. Mas para um trabalho daquele, a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que se submeter. Não é lá cada um assim que vai fazer, eu faço o que eu estou sentindo no espírito. Não é isso. Você vai fazer o que o médico manda. Você vai fazer o que o diretor clínico manda. Não é o que você está sentindo. Mas os crentes têm muito disso. Aí eu vou fazer o que eu estou sentindo. Meu amado, a gente sente cada barbaridade de vez em quando, mas em misericórdia. Se eu for fazer o que eu estou sentindo, misericórdia. Diga glória a Jesus. Mas é esta submissão que está precisando. Então, será que ao invés de ter tantos cultos, não seria melhor ter outros hospitais que atendessem as pessoas? E o Evangelho seria proclamado de uma forma muito mais prática do que verbalizada? Diga glória a Jesus. Fala para um lado, o Senhor está falando contigo. Irmãos, olha a continuação do texto, versículo 2: não caluniem ninguém. Fala para um lado, não calunie ninguém. Os crentes falam muito, e um defeito que Jesus quer arrancar de nós é a maledicência. Fala assim, maledicência. Pastor, o que eu estou falando não é maledicência, porque eu estou falando a verdade. Em primeiro lugar, você não sabe toda a verdade para falar. Se você está ressaltando os defeitos de alguém, ressalta as virtudes também. E outra, você está ressaltando os defeitos segundo a sua ótica. E quem diz que a sua ótica é verdadeira? E quem diz que você enxergou bem? E quem diz que você não está enganado? Faça misericórdia. Não caluniem ninguém. Nós precisamos santificar a nossa boca. Falo para o irmão de Jesus que é santificar a sua boca. Jesus. Diga glória a Deus. Sejam pacíficos. Fala para o lado, seja pacífico. Glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. Vários irmãos já vieram me contar, e infelizmente isso acontece mesmo. Eles trabalham em algum lugar, e lá neste lugar tem um crente que é crente de outra igreja. E daí o irmão fica falando assim, ai pastor, mas eles têm umas ideias meio diferentes. Ele fica falando algumas coisas que às vezes aquilo até me irrita. Ele é crente como você, ele participa do mesmo corpo e do mesmo sangue que você, ele vai para o mesmo céu que você. E quem disse que você não irrita ele também? Faz misericórdia. Então, irmãos, irritação é obra da carne. Fala para um lado, irritação é obra da carne. Só porque ele é diferente de você, você já está querendo caçar algum defeito nele. Irmãos, sejam pacíficos. Jesus escolheu 12 apóstolos e eles eram absurdamente diferentes entre si. Um era chamado de Simão o Zelote, e os zelotes eram de um partido religioso e político de Israel, de pessoas extremadas. O outro era Mateus, que tinha sido publicano e que trabalhava para o Império Romano. Irmãos, isso é um contrassenso absurdo, porque os zelotes eram francamente contra os publicanos, e Jesus escolheu os dois para fazerem parte do mesmo grupo de apóstolos. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tiago e João, irmãos, às vezes dizemos que eles eram pescadores. Na verdade, eles trabalhavam com o pai deles, e eram pessoas de certa classe econômica, porque o pai deles tinha empregados, como diz o texto lá em Mateus 4, e outra, João era conhecido do sumo sacerdote, porque ele foi lá e ele conseguiu introduzir Pedro, quando Jesus foi crucificado, conseguiu introduzir Pedro lá. Então, para ele ser conhecido do sumo sacerdote, era uma pessoa de certa relevância social. Então Jesus pegou pessoas mais elitizadas, Tiago e João, junto com outros que realmente eram pescadores, e mais pobres, que era Pedro e André, que
também eram irmãos entre si. Diga glória a Jesus. Jesus pegou pessoas diferentes, mas estavam no mesmo Espírito, e Jesus disse a eles, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tribulações, por isso eu vos destino o reino como o Pai me destinou. Diga glória a Jesus. Irmãos, sejam pacíficos. Irmãos, quantas vezes marido e mulher se desentendem por causa de coisas da Bíblia, por causa de coisas da igreja? Mas está certo isso? Pergunta para ela, está certo isso? Não, alguém tem que ceder, alguém tem que fechar a boca. E outra, irmãos, em casa, o certo é fechar a boca. Mas a mulher diz assim, não, pastor, mas eu tenho que falar porque o marido... Fecha a boca em nome de Jesus, misericórdia. Fazer misericórdia. 1 Pedro 3 diz assim, que as mulheres ganhem os seus maridos sem palavras. Não é com 100 palavras, é nenhuma palavra. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus então. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis. Fala para um lado, seja amável. Seja amável. Filipenses 4:5, na tradução revista e corrigida diz, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Na tradução da Nova Versão Internacional é mais preciso, diz, seja a vossa amabilidade notória a todos os homens. O crente tem que ser amável. Diga glória a Jesus. Tem uma lição do Velho Testamento que serve até para nos envergonhar. 1 Samuel 28, Saul foi consultar a pitonisa de Endor, era uma feiticeira. Saul tinha mandado matar todas as feiticeiras, essa certamente tinha se escondido. Daí o rei Saul se desviou do Senhor, foi consultar demônios através da bruxa, só que ele estava cansado, ele estava faminto. Após a consulta ele teve como se fosse um desmaio. A mulher cuidou dele, recebeu, fez uma refeição, foi hospedar a bruxa. Fazem misericórdia. Irmãos, tem crente que se diz assim, aquele seu vizinho é macumbeiro, misericórdia, sai, não quero nem saber. Se passa lá e a pessoa está passando mal, deve estar endemoniado, misericórdia, sai. Vai ajudar, vai cuidar, às vezes está passando mal, mas o que é isso? Fazer misericórdia? Quer dizer, a feiticeira fez melhor do que você. Fazer misericórdia. Sejam amáveis. Diga glória a Jesus. Mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Jesus. Diga glória a Deus. Fala para um lado, Jesus vai deixar você manso. E quanto mais você espernear, mais dói. Diga glória a Jesus. Irmãos, não é ceia do Senhor. O Senhor quer que estejamos no mesmo corpo, no mesmo espírito, na mesma fé e na mesma disposição. E para isso tem que haver mansidão. Diga glória a Jesus. Olha o que diz o versículo 3. Houve tempo em que nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Houve um tempo, quer dizer, isso é passado. Fala para um lado, isso é passado. Viveu na inveja, isso é passado. Inveja morreu. Fala para um lado, inveja morreu. E olha o versículo 4. Quando da parte de Deus nosso Salvador se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Fala para um lado, Deus teve misericórdia de ti. Glória a Deus, glória a Jesus. E se o Senhor teve misericórdia de ti, você tem que ter o mesmo nível de misericórdia para com os outros. Diga glória a Jesus.
Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor, diga glória a Jesus. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Glorificado seja Deus. Você canta lá, Basura Raiás. Na canta lá, Basura Rádio Conta, Ricansunda Rádio Conta, lá, Basura Raiás. Na Rádio Canta, Ricansunda, lá, Basura Rádio Conta, lá, Rádio Stei. Da canta lá, Basura Rádio Conta, de Raiás, Senhor eterno, Deus bendito e verdadeiro. Da Rádio Canta lá, Basura Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está fazendo uma obra entre nós. Glorificado seja o Senhor. O Senhor está tocando em nossos corações pelo Espírito Santo. O Senhor quer retirar as barreiras. O Senhor quer retirar toda a divisão. O Senhor quer trazer mais unidade. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está presente, está falando conosco. Irmãos, o Senhor diz que tudo o que aconteceu, tudo o que nos aconteceu durante todo o tempo que passou, o Senhor é poderoso para reverter tudo isso em bênção. O Senhor diz que alguns fatos que aconteceram, que de início parece que serviram para afastar, não, vão servir para reunir de verdade. Porque alguns sentimentos que havia antes não eram genuínos. Agora o Senhor operou e os sentimentos estão genuínos, estão verdadeiros. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor está presente, está falando conosco. O Senhor está tirando as nossas armas. O Senhor quer que estejamos desarmados uns para com os outros. A arma é para usar contra o inimigo, não contra o irmão. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor vai agir, isso está sendo gravado. O Senhor vai agir para que tenhamos mais cuidado uns para com os outros. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Senhor de glória, nós glorificamos a Ti, exaltamos o Teu nome. E queremos, Senhor, ser tomados pelo mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mateus 20:28 não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Louvado seja o Senhor. Pai amado, queremos estar operando no nosso devido lugar, no corpo de Cristo. Glorificado seja o Senhor. Senhor amado, que aqueles que ainda estão distantes, que possam se achegar, que possam se aproximar, que possam, Senhor amado, se envolver em nome de Jesus. Glorificado seja Deus. Meu Deus, vai desfazendo as obras de Satanás em nome de Jesus Cristo. Vai desfazendo, Senhor amado, as obras das trevas em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor fala de uma pessoa que sempre em final de ano, por causa das festas, esta pessoa fica oprimida, fica perturbada. E o Senhor diz que essa pessoa ainda ontem ficou mais perturbada ainda do que o normal. E o Senhor quer te livrar, porque o Senhor mostra que isso é uma obra das trevas. Isso é obra de Satanás, que o Senhor quer te libertar em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, meu Deus, quebra as correntes das trevas em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Glória a Jesus. Glorificado seja o Senhor. Glória a Jesus. O Senhor fala de uma mulher que está muito preocupada com sua própria mãe, porque sua mãe está dando sinais de depressão, de tristeza. O Senhor te disse para você orar. O Senhor te disse para você fazer uma campanha de oração, que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai desfazer esta carga maligna.
O Senhor quer o teu envolvimento em oração nisto. O Senhor quer mais aproximação tua, para que o Senhor possa operar em nome de Jesus. Irmão, Jesus está aqui. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pai amado, perante a tua mesa estamos. E queremos, Senhor amado, mais de Ti, mais do Senhor. Glória a Deus, Tu és a nossa vida, a nossa esperança. Glória a Jesus. Aleluia. Glorificado seja Deus. Fique de olhos fechados. Glória a Jesus.